Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular. O meu nome é Hugo Ferreira e comigo hoje tenho a Nélia. Olá Nélia, boa tarde. Olá, Hugo. Estás bem hoje? Estou bem, obrigada. Ok, muito bem. Então Nélia, fala-nos um bocadinho do teu percurso académico até aqui. Como é que tudo isto começou? Se houve algum momento importante na tua vida em que disseste, olha, vou entrar na área da Química e vou seguir por aí. Então, eu quando comecei o secundário, o ensino secundário, no 10º ano, logo comecei a ter muito interesse na matéria de Físico-Química, tanto na parte da Física como na parte da Química. E logo a partir daí achei que seria a área onde que eu gostava de me dedicar no futuro. Pronto, e foi por causa disso que eu depois ingressei no curso de Química, um bocadinho mais por gostar da parte da Química do que propriamente da Física. Mas vinha sempre com o intuito de dar aulas, de conseguir tirar o curso para depois dar aulas. Mas quando nós entramos, às vezes, na faculdade, não temos tanta informação, ou na altura, se calhar, não havia tanta disseminação de informação, e não temos bem a noção como é que são as coisas e como é que nós podemos depois vir a dar aulas no futuro. E só depois, quando eu cheguei aqui, é que sabia que tinha que tirar, para além da licenciatura, ou em Química ou em Física, um menor noutra área. Portanto, no meu caso, teria que tirar um menor em Física. E para além disso um mestrado no ensino Físico-Química. Pronto. E eu pensei ainda em ir por aí, mas depois fiquei a pensar, na altura havia tantos professores, eu estar a ir por esse caminho ia-me só permitir fazer isso e depois provavelmente poderia não conseguir arranjar lugar e ia ser muito mais difícil arranjar trabalho noutro sítio. Então optei pela Química Avançada e tirei o mestrado em Química Avançada Industrial, que é uma área um bocadinho mais abrangente, e depois daí segui para doutoramento, neste caso com uma especialização em Catálise e Sustentabilidade. Ok, sim senhor, muito bem. Então, tu chegaste aqui, não é? Com uma coisa em vista e a vida trocou-te um bocadinho as voltas. Trocou. E agora acabas por estar mais ligado à parte da investigação, muito ligado à indústria, talvez, não é? Sim, um bocadinho sim. Ok, sim. O teu projeto em si está mais ligado à parte industrial, talvez, do que à parte mais de investigação a nível académico, certo? Eu diria que é um bocadinho mais de investigação académica que, se tivesse o devido escalamento, talvez pudesse atingir a parte industrial. Ok. Sim, senhor. Então, e qual é que é o teu... aliás, tu disseste que o teu doutoramento era uma especialização em catálise e sustentabilidade, certo? Sim. E qual é que é o trabalho que tu estás a desenvolver no teu doutoramento? Qual é que é a tua tese? Pronto, então o título geral da minha tese é a síntese de ligandos quirais que sejam ativos em transformações assimétricas ou enantioseletivas. Dizer isto assim, se calhar, é que não diz grande coisa para uma pessoa que não esteja Sim. muito dentro do assunto. Pronto, então, basicamente, aquilo que eu faço é sintetizar novas moléculas que possam atuar como catalisadores em transformações que são específicas, que são essas transformações assimétricas ou enantioseletivas. E isto tem a ver com o quê? Nós sabemos da matéria que demos no secundário, daquilo que demos na faculdade, que existem vários tipos de isomerismo. Né? Os isómeros constitucionais e os isómeros dos estereoisómeros. Dentro destes, nós temos um tipo muito específico de isomeria, que é a ótica, que são isómeros. Enquanto que os outros, nós sabemos que é a posição de um grupo ou um grupo funcional que é diferente ou que está localizado noutro sítio, neste caso, estes isómeros são muito semelhantes entre si. E o facto de serem tão semelhantes faz com que eles também tenham propriedades muito semelhantes também. Sim. E, portanto, é difícil, pelos processos normais químicos ou físicos, de os conseguirmos separar. Pronto, existem algumas estratégias que nos permitem obter de forma seletiva esses isómeros, mas a maior ênfase tem sido dada à catálise assimétrica. Basicamente, nós podemos olhar para isto como se fosse a nossa mão direita e a nossa mão esquerda, ou o nosso pé direito e o nosso pé esquerdo, não é? Nós olhamos para eles, se estivermos a olhar para as nossas mãos, eles são imagens no espelho um no outro, nós, se os colocarmos um em cima do outro, não os conseguimos sobrepor, porque ficamos sempre com dedos desfasados. E quando nós temos moléculas que vão interagir com o nosso organismo, que nós sabemos que o nosso organismo é quiral e tem receptores específicos, sabemos isso das enzimas, quando estas moléculas vão tentar interatuar com esses receptores, se esse receptor estiver feito para receber a mão esquerda, quando pomos a mão direita, ela não vai encaixar bem. Portanto, isto de uma forma muito simples, não é?
mas a isto nós chamamos os enantiómeros. E o objetivo, e um dos grandes problemas que se tem verificado na nossa sociedade, é o facto de nós, por exemplo, administrarmos fármacos sob a forma dos dois enantiómeros, porque eles são tão parecidos e não os conseguimos separar, quando apenas um deles é ativo, ou até quando um é ativo e o outro contraria o efeito do primeiro, ou é tóxico. E, portanto, agora, dando esta grande introdução, o meu objetivo de doutoramento é sintetizar então ligandos que permitam catalisar a formação seletiva de dois enantiómeros possíveis. Ok, sim senhor. Sim senhor, muito interessante. Tu estavas a falar naquele caso que nós muitas vezes, algumas vezes administramos os dois enantiómeros e um deles funciona e o outro não. Houve até um caso muito famoso há uns anos atrás em que um dos enantiómeros era teratogénico, não é? E houve muitos bebés que nasceram com malformações por causa disso. Mas nesse caso temos aí um ponto negativo, mas nós podemos ver isso em coisas muito mais simples. Por exemplo, há várias fragrâncias, o limoneno, não é? Que nós conhecemos, sim, que provavelmente não, sabemos que tem odor a limão. Um dos enantiómeros não cheira a limão, cheira a laranja. E mesmo, além de fragrâncias, moléculas para dar paladar às coisas, okay, a mesma coisa, podem ter um sabor doce e o outro enantiómero um sabor amargo. O caso da talidomida, que era esse fármaco, é se calhar aquele que é mais falado também devido ao negativismo que tem à volta. Sim, foi muito mediático. Pronto, e na altura, de facto, um dos enantiómeros tinha o efeito desejado, que era acabar com os enjoos nas mulheres grávidas, mas depois começou-se a ver que os fetos nasciam com malformações e isso era derivado à presença do outro. Muito bem, sim senhor, exato. Lá está, são pequenas diferenças, né? São diferenças muito pequenas que estão presentes numa área tão grande, que é toda a química, basicamente, e que podem afetar muito ou pouco, às vezes de formas indesejadas e de formas menos indesejadas, não é? Como, por exemplo, o limoneno e o seu enantiómero que tem o odor à laranja. Então, e no teu trabalho, o teu trabalho está dividido numa parte muito focada só na parte da formação dos catalisadores, ou ou trabalhas neste momento com mais alguma coisa dentro da tua tese? Ou seja, pensas só mesmo na parte dos catalisadores, ou avanças um bocadinho mais, ou recuas um bocadinho mais nesta área? Para além de fazer esta síntese e depois de analisar o comportamento catalítico das moléculas que eu sintetizo, aquilo que eu faço também, eu tento envolver-me em alguma química computacional, de modo a conseguir entender de que maneira é que os meus sistemas estavam a atuar e o que é que faziam e porque é que tinham seletividade para um dado enantiómero em vez de ser para o outro, e com os cálculos computacionais eu consegui fazer isso. E agora, eu tinha muita vontade, na parte do doutoramento, de tentar trabalhar com alguma coisa que tivesse algum efeito biológico. Porque nós sabemos que devido também ao facto da medicina estar exponencial, vemos cada vez mais doenças, há cada vez mais relevância para compostos anticancerígenos, antibacterianos. E então eu tinha muita vontade de tentar ver se as minhas moléculas, até uma vez que elas são quirais, e nós sabemos que isso tem alguma especificidade para interatuar com o nosso organismo, ver se elas tinham alguma atividade biológica. Então, apesar de não ter ido a todas as áreas que gostava, porque também o doutoramento são 4 anos e não dá para fazer tudo, vim aqui ao CNC fazer estudos antibacterianos com essas moléculas que sintetizei. Fiz uma pequena pesquisa antes e uma espécie de seleção através de um software e também de cálculos quimiométricos, para ver quais dos compostos é que poderiam, com base naqueles que já havia na literatura, ter maior efeito antibacteriano, e depois levei esses para testar e testei-os contra as bactérias. Ok, muito bem. Então fizeste um pequeno screening à priori. Sim. Encontraste os teus candidatos mais fortes mais promissores. Exato, mais promissores, muito bem. E depois pronto, foste analisar biologicamente o seu comportamento. Sim senhor, é um trabalho muito completo do ponto de vista técnico, não é? Porque tu passas aqui por muitas áreas diferentes dentro da própria química. É um trabalho técnico, de certeza que o doutoramento é um pouco exaustivo no teu caso, não é? Já que tens que tocar assim em várias áreas diferentes, o que te dá para ti uma polivalência incrível. Mas pronto, lá está, traz talvez um bocadinho mais de trabalho, que exige um bocadinho mais de dedicação da tua parte. E como é que achas que está esta área
dos compostos quirais e desta seletividade enantiomérica no resto do mundo? Achas que é um hot topic atualmente? Ou achas que o que tens estado a fazer aqui contraria um bocadinho a tendência mundial da investigação nesta área? Achas que há muitos mais grupos contra quem... Competir talvez não seja a palavra certa, mas contra quem esteja a competir neste tipo de estudos? Há muita investigação, não digo propriamente nas minhas reações, que todas as minhas reações eram reações assim base, para ver também o valor dos catalisadores e de que forma é que eles tinham ou não eficácia, mas esta parte da síntese assimétrica e da catálise assimétrica é um tópico que está sempre em voga, porque é uma coisa que é exigida mesmo pelas organizações mundiais ao nível da saúde. Por exemplo, a FDA nem sequer permite que nós, na altura em que estamos a fazer ensaios clínicos, tem que se conhecer exatamente que efeito é que os dois enantiómeros têm. No caso de ser, pode não ser uma mistura de enantiómeros, né? Mas no caso de ter uma mistura de enantiómeros, temos que conhecer qual é que é o efeito que os dois têm e se o facto da presença de um pode afetar ou não o efeito do outro. Sim. Pronto. Portanto, isso é a mesma coisa que é regulamentada. E a partir daí, todas as indústrias que veem que há algum fármaco que está a ter boas propriedades e que pensam em comercializá-lo, tem que sempre passar por um processo, seja através da catálise assimétrica ou através da síntese assimétrica, porque, como eu disse, para além da catálise há outras formas que nós temos de conseguir separar esses enantiómeros, apesar de eles serem tão parecidos, não são em formas tão diretas. Mas, através de uma delas, nós temos sempre que conseguir tê-los puros, avaliar o seu efeito e ver se há ou não perigo em administrá-los em conjunto. Portanto, isto é sempre um estudo que se faz a nível mundial, antes de comercializar um fármaco. Então, quando falamos aqui desta catálise seletiva, não é? É uma vantagem em relação a outros métodos, né, que têm mais passos e depois podem gerar mais lixo, digamos assim. É um caminho direto, não é? Sim. Infelizmente, traz o seu trabalho extra, porque envolve muita pesquisa e o desenvolvimento de catalisadores mesmo muito, muito específicos. E lá está, se calhar depois é algo que vai de encontro à parte da sustentabilidade que tu falaste, aliás, que está no título do teu doutoramento. Química verde, não é? Muito importante. Temos que salvar o planeta. Penso que esta mensagem é bastante difundida para os nossos ouvintes, tanto aqui neste modesto podcast como no resto da indústria. Agora, Nélia, já vimos a Nélia investigadora, não é? O que é que a Nélia faz? Agora, o que é que a Nélia é fora do seu doutoramento? É uma pessoa muito ocupada, assim, menos ocupada, mais descontraída? Fala-nos um bocadinho sobre essa tua parte, Nélia. Sou muito divertida, não estou a brincar. Não, sou uma pessoa... Quer dizer, eu ocupo a maior parte do meu tempo, pelo menos até enquanto estive no laboratório, era passada aqui, não é? No departamento de Química e na minha investigação. Fora disso, claro que tenho sempre algum tempinho livre, mas às vezes nós deixamos as coisas até estender um bocadinho mais que aquilo que queremos e nem sempre o tempo livre é aquele que nós desejaríamos. Mas acho que até consigo conciliar mais ou menos as duas coisas, com um bocadinho... um grande bocado de stress à mistura e muita ansiedade, mas acho que sim. Pronto, vejo umas séries, gosto muito de ler, gosto muito de... Também, de vez em quando... Agora não tanto, com o Covid é mais difícil, mas gosto muito de cantar. Também antes costumava cantar em karaokes ou em algumas galas ou assim, pronto. Mas agora não tanto, mas é uma coisa que gosto muito. Gosto muito de passar tempo com os meus amigos, com a minha cadela. Eu gosto muito de cozinhar, portanto, isso são coisas às quais eu me dedico quando não estou aqui, não é? Exato, sim. E projetos literários? Eu sei que tu fazes parte da Molecular também, não é? Faço também. E para além disso, tens assim mais algum projeto paralelo que estejas a executar hoje em dia? Sem ser a Molecular, ao longo destes anos, aquilo que eu tenho feito é também dar explicações. Dentro da Molecular também dava, também dei explicações aqui em Coimbra como membro da Molecular e também na minha terra, em Fornos de Algodres, na Guarda, também fui dando algumas explicações durante estes anos em que estive em mestrado e em doutoramento. Ok, muito bem. São assim os dois projetos mais...
com mais peso na tua vida, sim senhor. Foi um gosto ter-te aqui connosco. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto eu desta nossa pequena entrevista. Desejar a continuação de um bom trabalho. Eu sei que tu estás perto de acabar o teu doutoramento, certo? Estou a escrever a tese. Estás a escrever a tese. Portanto, depois de escrever é submetê-la e esperar que me chamem para defender. Desculpa ter-te roubado este mal. bocadinho de tempo, né? Importante para a escrita, acredito. Mas pronto, novamente, foi um gosto ter-te aqui. Continuação de boa sorte no resto do teu percurso. E até um dia. Obrigada, Hugo. Obrigada pelo convite. Também gostei muito. E das melhores coisas para o futuro da Molecular. Ok, muito obrigado. Obrigada. Então vá, despedimos e até para a semana. Continuação de boas experiências para todos. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.